Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é meu nome é Eduardo Méliga Pompermayer, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Campus Canoas, e hoje eu vou estar aqui, né, participando aqui da 7ª Jornada Nacional de Educação Matemática na Universidade de Passo Fundo, ministrando essa oficina, né, de forma online para vocês, que é Jogos de Tabuleiro, ferramenta para o desenvolvimento de múltiplas habilidades, certo? Essa é uma oficina que eu já ministro há algum tempo, de forma presencial, e eu adaptei ela, né, para essa questão desse ano tão complicado que a gente está passando, para a gente poder fazer ela de forma remota, né? Espero que eu consiga passar um pouquinho para vocês a ideia é compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho utilizando jogos, e aí, né, no final, eu acredito durante o evento, aí eu vou respondendo dúvidas que possam aparecer no chat para a gente poder conversar. Felizmente não vai ter essa interação de momento, eu gostaria que a gente jogasse junto já nesse momento, mas a gente pode ir trocando ideias depois, tá? Então, vamos lá, vamos para começar aqui a apresentação. Então, pessoal, primeiro, por que jogo, né? Eu gosto de trazer sempre essa frase aqui do Johan Huizinga, né? Do Homo Ludens, o livro dele, que ele fala o seguinte, ó, que é daí, vou explicar o contexto para vocês. Mas existe uma terceira função que se verifica tanto na vida humana como no animal, e é tão importante como o raciocínio e o fabrico de objetos, o jogo. Como é que é o contexto dessa frase? E o Zing ele estava se referindo à questão do Homo sapiens e do Homo da questão de fabricar objetos, né? Que a grande diferença do homem é a questão do raciocínio mais avançado e também a capacidade de criar objetos, né? Desde os primórdios ele tem essa habilidade de criar ferramentas e tudo mais. Mas o Zinga traz uma terceira habilidade do ser humano, que também tem nos animais, que se destaca, que é tão importante quanto que ele se refere ao jogo. Então, ele diz que o jogo, existe a cultura do jogo, né? Ele não existe nenhuma... Não é que ele faça parte da cultura, existe uma cultura própria do jogo. E eu acho bem interessante isso, que realmente, se a gente for pensar na nossa vida, a gente joga desde sempre. A gente joga desde pequeno, né? A criança está sempre aprendendo jogando, né? Tu larga alguma coisa na mão de uma criança, ela vai começar a brincar com aquele objeto de qualquer maneira, vai empilhar, vai tentar organizar, vai botar em fila. Então, o jogo realmente faz parte da nossa vida. Então, esse aqui é uma ferramenta bem importante também, que pode auxiliar no ensino, né? Vou falar um pouquinho mais disso, como usar essa ferramenta mais para frente. Tá? Antes, eu quero trocar aqui fazer um esclarecimento, que hoje em dia tem algumas palavras aí que estão em moda, que é, por exemplo, gamificação. O que a gente vai fazer aqui não é gamificação, né? Gamificação, para quem não conhece, é um termo usado quando tu usa elementos dos jogos para uma atividade, aí pode ser, claro que aqui a gente vai falar de ensino, mas pode ser em atividades em empresas e tudo mais. Então a gamificação é tu trazer elementos dos jogos, por exemplo, rankings, medalhas, avatares, dentro da tua ação, né? Então tu poderia fazer, por exemplo, uma sala de aula, rankings, né? E aí tem, claro, tem um estudo sobre isso, tu não vai fazer só um ranking para não ter um aluno que vai ficar mal, tu vai premiar o aluno de várias maneiras, né? E a função dela é mais trazer, assim, como dizer, engajar o aluno. Eu gosto muito de usar a gamificação também, mas não é o que eu faço aqui hoje, tá? Eu vou muito mais numa linha de jogos sérios, ou jogos de aprendizagem, ou jogos instrucionais, que a gente pode falar assim, que são o quê? São jogos que são, ou tu pega um jogo, adapta ele dentro de uma atividade para desenvolver alguma habilidade para o estudante, ou tu cria um jogo, e é isso eu vou instigar um pouquinho vocês no final disso aqui, a criação de jogos. Ou tu cria um jogo com a função de ensinar alguma coisa, ensinar não, né? Para a questão da aprendizagem do estudante, auxiliar na aprendizagem do estudante. Então a gente tem que ter bem claro que a gente está falando aqui não é gamificação é outra coisa, também muito válido, a gente está falando mais de jogos de aprendizagem, jogos sérios, jogos instrucionais, tá? Então a gente vai ver que eu vou estar falando que muitos jogos são jogos que existem, que a gente pode adaptar e ver que esses jogos trazem muitas habilidades para os estudantes, tá? Só para deixar isso bem claro aqui. Tá? Eu estou trazendo isso aqui, ó, que é uma coisa que eu gosto, no português existe isso, que é o seguinte: jogar é diferente de brincar, né? Existe essas coisas, vou jogar, vou brincar. O brincar, muitas vezes, para um adulto, uma pessoa mais velha, ela tem um certo preconceito, né? Brincar, né? Tem aquela coisa meio, vamos dizer, muito infantil. Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte:
No português é uma das únicas línguas que tem esse jogar e brincar. Por exemplo, pega inglês aqui que está do lado, né? Inglês é play, tanto jogar como brincar. O espanhol, jogar. Espanhol é a mesma coisa. O francês, o italiano, o alemão, todas as línguas, né? Se tu vai lá no Google, faz uma brincadeira, vai lá no Google Translator, bota lá, jogar, brincar, uma em cada linha, bota no português e começa a tocar em várias línguas. Tu vai ver que sempre a tradução é a mesma para as duas. Então, isso é uma barreira que eu acho que acaba acontecendo quando a gente fala em jogar e brincar, a gente tem que entender que isso é a mesma coisa. O brincar faz parte do ser humano, né? A criança, quando está se desenvolvendo, ela brinca com tudo. Nós brincamos, nós jogamos, né? Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem que cuidar quando a gente fala, né, que passar dessa barreira aí do jogar versus brincar, certo? Então, a minha ideia aqui, óbvio que a gente não vai poder fazer isso, mas eu quero dar um exemplo de vocês, como eu faço normalmente essa oficina e como é que eu fiz ela esse tempo online. Primeira coisa que eu faço aqui é dar uma brincada com o pessoal. Aí eu vou pedir para deixar a minha tela agora da câmera maior, pode tirar a apresentação um pouquinho. Muito obrigado. Que é o seguinte, eu quero mostrar para vocês esse jogo aqui. O nome do jogo é Black Stories, aí tem várias versões dele, tá? E já vou mostrar aqui para vocês que tem as versõezinhas para os pequenos. Esse aqui é o Origin Stories, tem o White Stories, tem o Green Stories. E a mecânica do jogo é sempre a mesma, tá? Então, como é que seria o jogo se nós estivéssemos aqui, né, conversando? Eu mostraria isso aqui para vocês. É uma carta com alguma coisa na frente, e aqui eu vou ler o que está escrito. Tem esse aqui, o nome é Fragmentos. Quando um vidro se quebrou, um jovem morreu. É isso que eu diria para vocês. E aí, como é que funciona o jogo? Vocês teriam que começar a fazer perguntas para mim. E eu ia responder só assim, ó. Sim, não, irrelevante, ou eu ia dizer para tu reformular a pergunta. Então, as perguntas não têm que ser perguntas objetivas, onde eu vou ter só essa opção, sim e não. Se for irrelevante, eu vou dizer, isso aí não importa, é irrelevante. Então, vocês vão perguntar assim, o jovem estava dentro de um carro. Eu vou dizer sim, não. O jovem foi atingido por uma pedra. Eu vou dizer sim, não. Só que é um jogo em conjunto. A gente pode jogar isso aqui com uma turma. Já fiz experiência de jogar com turmas, né? Eu uso muito assim, muitas vezes para quebrar um pouco o gelo, para a galera interagir. Então, o que acontece? O que vocês têm que imaginar? Vocês vão estar em um grupo e várias pessoas vão estar fazendo perguntas. E a partir dessas perguntas, vocês vão estar criando hipóteses, né? Ele estava dentro de um carro? Não. Então não foi um acidente de carro, por exemplo, né? Ou ele morreu num acidente de carro? Sim ou não? Não. Então não é um acidente de carro. E a partir das respostas dos outros, vocês vão criar hipóteses e vão evoluindo para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Então, repare que é um problema muito de lógica. Isso é lógica, porque o aluno vai começar, o jogador, no caso, né, que estiver brincando, ele vai fazer associações. Será que foi um acidente de carro? Não, não pode ter sido um acidente de carro, porque já falaram aquele outro negócio, né? Ele estava dentro de algum lugar, aí vou dizer sim, então não pode ter sido uma pedra na rua. Então, automaticamente, tu vai eliminando outras perguntas ou criando novas perguntas através das informações que a gente tem. Então, essa é a brincadeira. É um jogo que fácil de se obter aí, ele é um jogo barato, né? Mas também no final eu vou deixar alguns links para vocês, que tem muito desses jogos que foram disponibilizados, alguns de graça para imprimir e jogar. Então no fim da apresentação eu vou deixar para vocês aí alguns links com QR Codes. Também quem quiser pode me mandar um e-mail que eu mando a apresentação. Tá? Então só para não deixar vocês aí no suspense, então vocês iam fazer essas perguntas e a história final é a seguinte, ó. O jovem era um astronauta, estava em uma órbita em torno da Terra, quando o vidro de seu ônibus espacial foi perfurado por um pedaço de lixo espacial. Ele se despedaçou e o jovem, sem proteção contra o frio congelante e sem oxigênio, morreu. Né? Então, repara, a partir dessa informação tem que chegar naquilo. Parece que é impossível, mas aos poucos vai indo. Tem algumas coisas que são mais difíceis, mais fáceis de chegar. Obviamente, isso aqui é uma história que tem uma morte, né? Por isso que acredito, como é que é? Ele tem uma morte, então de repente com jovens, não seja, crianças pequenas, vamos dizer assim, não seja tão interessante de usar. Mas aí existem as outras versões, que também vai ter para imprimir, por exemplo, o Green Stories, que são historinhas mais tranquilas, né? Historinhas, mas a ideia é a mesma, a criancinha vai perguntar sim e não, eles vão se divertir juntos ali, né? Então tá aqui, ó,
mistério, né? Tem uma história um pouco maior também para facilitar, e atrás fica a resposta, certo? Então, essa aqui é a primeira brincadeira nossa que hoje a gente vai discutir, tá? Mas beleza. Vou pedir para voltar para a apresentação agora. Obrigado. Então, e a pergunta é, será que podemos desenvolver múltiplas habilidades através de jogos de tabuleiro modernos? Né? Pessoal, quando eu falo jogo de tabuleiro, aqui eu estou sempre me referindo a jogos de tabuleiro moderno. O que são jogos de tabuleiro moderno, primeiro? Esse é um jogo moderno, né? Muitas vezes vocês que estão aí, provavelmente, o pessoal que for um pouquinho mais velho, que estiver vendo, jogou, até a gurizada mais jogou War, Jogo da Vida, Banco Imobiliário. Esses jogos são jogos de tabuleiro, mas eles não se encaixam na mecânica dos modernos, porque normalmente eles são jogos mais truncados, com menos estratégia, até tem um pouco de estratégia, mas muita sorte. Os modernos, e demorados, né? Banco Imobiliário e War, principalmente, são bem demorados. Esses jogos não, são jogos mais rápidos. Claro que tem jogo que demora 5 minutos, tem jogo que demora 3 horas. Mas eles têm mecânicas mais fluidas que fazem tu ter maior controle na estratégia do jogo e tudo mais. E o que eu quero mostrar para vocês é algumas alternativas e mostrar que esses jogos, e até jogos que a gente possa criar, que jogando esses jogos a gente tem a ideia de outros jogos a serem criados, e aí jogos de aprendizagem, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar mostrar isso para vocês, como é que isso pode ser trabalhado, tá? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho de teoria para a gente dar uma discutida, tá? Uma teoria que eu utilizo muito aqui é a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. É uma teoria que muitas pessoas têm um pouco de crítica, porque ele separa as inteligências, né, em alguns tipos. Aqui eu vou trazer só os 7 primeiros, não vou trazer as outras duas. Concordo com essa crítica, acho que não é uma coisa dividida, mas ao mesmo tempo a gente nunca está trabalhando uma inteligência só de uma vez, a gente está trabalhando elas em conjunto, tá? Mas primeiro eu vou trazer uma definição de inteligência, existem várias. Ele define inteligência como a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários. Ou seja, inteligência é quando tu consegue resolver um problema, resolver um produto, alguma coisa em qualquer ambiente que tu esteja. Então, a inteligência não é só em ambiente universitário, é em qualquer ambiente comunitário, é ambiente dos amigos, é ambiente da casa. Saber resolver um problema usando as tuas habilidades, isso é um tipo de inteligência. E todas elas devem ser valorizadas. A gente vai discutir um pouco, eu vou falar disso. O nosso sistema de ensino valoriza muito 2 delas. Isso é fato, né? E eu vou mostrar para vocês por quê. E muitas vezes outras habilidades não são valorizadas. A gente pode excluir estudantes disso, porque daqui a pouco o cara tem aptidão, por exemplo, muito para dança e música. Bom, é uma inteligência que ele tem. Eu, por exemplo, não tenho nada dessa inteligência. Para dançar, cantar, qualquer coisa, eu sou totalmente descoordenado. Bom, eu me adapto a outras inteligências, eu vou tentar desenvolver. Não que eu não possa entrar numa aula de dança, uma aula de canto, para desenvolver um pouco essas inteligências. Mas aí é um pouco da aptidão de cada um. E muitas vezes o nosso sistema de ensino acaba excluindo esse estudante que tem essas aptidões, né? Acredito que já evoluímos muito, mas ainda temos muito a evoluir nisso, tá? Então, vou falar um pouquinho das 7 inteligências do Gardner, para quem não conhece. Então, a primeira que ele traz é a linguística, que é a capacidade de linguagem universal, muito desenvolvida, por exemplo, por poetas, né? Daí a linguagem universal é tanto a fala como a escrita, né? Essa é uma das que é muito valorizada no nosso ensino, junto com essa daqui, que é a inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de utilizar conhecimentos lógico-matemáticos científicos, né? Bom, estamos aqui na jornada de matemática, então provavelmente vocês aí são estudantes de matemática ou professores de matemática. Então, o que acontece? Essas aqui são o quê? São são 2 inteligências que são muito valorizadas no nosso ensino hoje em dia. Que é uma prova disso? O Enem. Tu pega o Enem, são 2 dias, o primeiro dia tu tem um monte de prova lá, de poucas questões de física, química, história e tudo mais, e tu tem um segundo dia que é matemática, português e redação, né? Com 45 questões de cada um. Então, isso já mostra que essas 2 são as mais valorizadas. Tá errado valorizar elas? Não tá errado, mas também não tá certo ter esse desequilíbrio, né? E eu sou professor de matemática, tá, pessoal? Eu acho que a gente tem que valorizar todas de maneira igual, tá? Tudo bem. Então, vamos aqui. Inteligência espacial é a terceira inteligência. Capacidade de manobrar e operar o mundo espacial, sendo esse formado mentalmente. Essa habilidade é muito desenvolvida, por exemplo, por engenheiros, escultores e cirurgiões. Ou seja, tu vai estar o quê?
pensando no teu mundo ao redor de forma mental, né? Então, um escultor, quando está pensando em fazer uma obra de arte, o engenheiro, né, quando ele está pensando num prédio ou numa outra construção, numa ponte, alguma coisa assim, o cirurgião, né? Por quê? Porque ele está vendo o corpo humano ali, ele tem que pensar como é que ele vai operar aquilo ali de forma mental, né? Então, inteligência espacial é a capacidade de a gente imaginar o nosso mundo ao redor aqui e operar em cima dele, tá? Aí vamos lá. A inteligência musical, né, que eu falei ali para vocês, tem o exemplo, que é uma que eu acho que não é muito valorizado nos nossos projetos de ensino, apesar de ter algumas evoluções, né? Então é a capacidade aí, né, desenvolvida pelos músicos, a habilidade de identificar sons, ritmos, né, tocar instrumentos musicais com perícia, né? Então essa aqui seria a quarta inteligência. A quinta é essa aqui. Na verdade, eu acho que eu tô na quarta agora. Agora é a quinta, tá certo? A inteligência corporal sinestésica, que é a capacidade de elaborar problemas com produtos através da utilização do corpo. Aí vai entrar aquele cara que dança, aquele cara que é um atleta, né? Ou seja, ele tem a capacidade de utilizar o corpo dele de uma maneira bem desenvolvida para criar alguma coisa. Então, também é uma inteligência, né? Até um pouco mais valorizada, talvez, que a musical, mas também que eu acho que é pouco valorizada. Aí tem duas inteligências que eu acho que elas não são estudadas diretamente, mas eu acho bem importante nos dias de hoje a gente falar delas, tá? Que é a inteligência interpessoal, é a capacidade de compreender as outras pessoas. Sim, isso é uma inteligência que eu acho que a gente deve desenvolver muito nos jovens hoje em dia, também nos tempos atuais, essa capacidade de a gente saber se colocar no lugar do outro. É quase uma empatia, né? Tu te botar no lugar do outro. E isso eu acho que os jogos ajudam muito. Porque quando tu tá jogando, tu faz a tua jogada. Só que tu vai ter que pensar, o que o adversário vai fazer? Por que ele faria aquilo? Porque ele vai querer ganhar mais ponto, porque ele vai querer me ajudar, se for um jogo cooperativo, né? Então, o que acontece? Esses aí são jogos, é uma inteligência bem importante que a gente tem que trabalhar, e eu acho que os jogos também ajudam, né? E é uma inteligência muito bem, né? Vendedores, professores, né? A gente como professor ou futuro professor tem que conseguir compreender melhor como é que é o estudante, né? Como é que ele está pensando. Às vezes ele faz aquela pergunta, tu tem que tentar entender bem o porquê que ele está perguntando aquilo, né? Então é a capacidade de a gente se botar no lugar do outro, tu vai ter que perguntar mais coisas para ele para entender bem. E além de entender o outro, é importante a gente conhecer a si mesmo, né? Que é a intrapessoal, que é a capacidade de compreender a si mesmo e utilizar esse modelo para operar na vida. Então é capaz de tu te compreender, tu entender os teus sentimentos, tu entender os teus pensamentos, né? E o jogo eu acho que ajuda a desenvolver isso também, porque a todo momento tu vai estar raciocinando, pensando por que tu vai fazer aquilo, tu vai começar a entender melhor como é que funciona o teu raciocínio, tu vai desenvolver ele a partir do jogo. Então, eu gosto de trazer essas inteligências aqui para a gente falar um pouquinho, tá? Outra coisa legal dos jogos, tá, é a tomada de decisão. Tá? O que é a tomada de decisão? Tomada de decisão ocorre em relação a um problema. Um problema existe quando se verifica uma discrepância entre o estado atual das coisas e seu estado desejado. O que é isso, tomar decisão? E isso o jogo trabalha muito, né? De acordo com o Robbins, essa, né? Poderíamos ter outras. Mas a tomada de decisão é o seguinte: aquela minha ação vai modificar alguma coisa. E eu tenho mais de uma ação. E essas ações vão modificar de maneira diferente. Então eu tenho que saber avaliar quais são as decisões corretas que eu possa tomar para poder seguir em frente, né? Então isso vale em qualquer lugar na vida, no trabalho, em casa, né? E o jogo ajuda isso. O jogo traz muitas simulações, e isso que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou querer trazer alguns modelos de simular aqui algumas tomadas de decisões para que vocês possam dar uma olhada aí como é que poderia funcionar os jogos nessa questão. Então, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Eu vou tentar explicar para vocês aqui como é que funciona isso aqui. Isso aqui é um jogo. O nome desse jogo é Camel Up, tá? Então, o seguinte, o que está acontecendo? O Camel Up é uma corrida de camelos, né? Bem real, uma coisa assim, né? Quem nunca assistiu uma corrida de camelos? Então, os camelinhos vão começar nessa primeira posição, na linha de chegada ali, tá? Eu não sei se captura meu mouse e a gravação. Bom, eu acho que não, mas tudo bem. Tá, tudo bem. Não captura, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui. Aonde tem aquela linha de chegada ali, ó, bem no início, perto do dado azul, tem a linha de chegada. Os camelos saem dali.
Ele não é um jogo de corrida, tu não vai controlar um camelo, ele é um jogo de apostas. Então tu vai tentar apostar. Então olha só, nessa pirâmide que está bem no meio do tabuleiro ali, ó, existem 5 dados dentro, um para cada cor de camelo. Se vocês olharem ali onde está aquele dado azul, vocês vão ver que já saiu o azul, já saiu o amarelo e já saiu o branco. Então dentro daquela pirâmide ali, sobra só o dado verde e o laranja por enquanto. Muito bem. O que mais que eu preciso falar para vocês? Sim, os dados, eles têm numerações de 1 até 3, então eles têm 2 faces 1, 2 faces 2, 2 faces 3. Do lado dos dados que saíram ali, se vocês olharem, tem umas fichinhas empilhadas, e como essa que está em cima à direita na tela aí, ó, que é tá vendo? Ó, tem um camelinho com uma faixinha branca, aí tem um 5 e o camelinho com a cor branca em cima. O que é isso? É o seguinte, se no final da rodada o camelo branco estiver em primeiro, tu ganha 5 dinheiros, ou seja, tu ganha 5 pontos. Do lado ali, ó, vocês vão ver que tem um camelinho branco na segunda posição de cima para baixo. Então, se ele estiver em segundo, tu ganha 1 ponto. Se ele estiver em qualquer outra posição, tu perde um ponto, tá? Então, essa é a ideia desse aqui. Então, o que acontece, para vocês entenderem aqui, tá? Eu vou falar só de 3 ações, que são 4, a outra não precisa falar muito, mas quais são as ações que a gente pode fazer? Então, a primeira ação é abrir a pirâmide e vai cair um dado aleatoriamente dali de dentro, e aí tu vai rolar esse dado e andar com o camelo. Tá vendo que tem camelo em cima do outro? Quando um camelo chega num lugar que já tá o outro camelo, ele fica em cima. Então aqui o branco está em primeiro, porque ele está em cima do azul. Se acontecer do azul andar, por exemplo, ele vai carregar o branco junto. Então é uma vantagem para o branco, né? Então, por exemplo, ó, se o verde chegar em cima do laranja e depois o laranja andar, o verde vai ser carregado junto. Tá? Então, a ação que tu pode fazer é rolar um dado. A rodada acaba quando os 5 dados forem rolados e a gente vai reiniciar uma nova rodada. Fazer uma aposta, que é essa da carta que está em cima à direita. Uma outra ação é colocar aqueles... Antes do camelinho branco e azul tem um tilezinho, uma fichinha em cima do tabuleiro. É colocar uma fichinha daquelas. E aí toda vez que um camelo passar ali, tu ganha 1 ponto. Aquela ficha faz o quê? Se o camelo parar nela, ele adianta 1 para frente. Certo? Então o jogo está nessa configuração, certo? E o que vai acontecer aqui? O nosso amiguinho aqui, tá? Ele vai jogar. O que ele fez? Ele apostou no camelo branco como vencedor. O camelo branco está em primeiro nesse momento. Só faltam os dados verdes e laranjas para a saída. A pergunta é, vocês fariam essa ação desse colega? Vocês, nesse momento, se fosse a vez de vocês apostariam no camelo branco? Vocês acham que foi uma boa decisão? Vou dar uns segundos para vocês pensarem aí. O que pode acontecer ainda, tá? Com os camelos movimentando. Os únicos que podem se movimentar é o verde e o laranja. Por quê? Porque são os dados que não estão ali. Lembra, os dados têm números de 1, 2 e 3. 2 faces de cada. Vocês acham que foi uma... Qual é a chance dele não ganhar nenhum ponto ali, dele perder 1 ponto, não sei. É? Se a gente fosse pensar, o que acontece? Se sai o dado laranja e sai o 3, 1, 2, 3, ele vai cair em cima da fichinha e ele vai para cima. Bom, o branco ficaria em segundo, mas o verde já não ia conseguir chegar lá, porque o verde ia andar no máximo 13 e ia parar onde o laranja estaria. Isso se o verde. Agora tem uma possibilidade que é o seguinte, ó. Tá? Se o verde, sai o dado verde primeiro, então repara, tem 2 dados lá à frente. Se sai o dado verde, ele vai andar 3. 1, 2, 3. Vai cair em cima do laranja. Sobrou só o dado laranja lá dentro. Se rolarem o dado laranja e sair 3, ele vai levar o verde com ele. E o verde vai andar 1, 2, 3, ele vai cair em cima da fichinha que eles vão subir no branco. Então ficaria em cima o verde, o laranja e o branco. Bom, essa é a única chance desse carinha aqui não ganhar pelo menos 1 ponto. É acontecer isso. Então repara, ele analisou, pode ter analisado, bom, a chance de acontecer isso é mínima, porque tem que sair o dado verde, tem que sair um 3, depois vai ser só o dado laranja e tem que sair um 3. Muito bem. O problema é que aconteceu isso, tá, pessoal? Isso é uma jogada real de um jogo, e foi exatamente, ele disse, vou jogar aqui, que eu vou quase certo que eu consigo 5, né? Muito bem. Vamos dar uma analisada. Você faria isso? Olha, eu sinceramente eu faria. Será que a gente consegue calcular essa probabilidade aí de como é que funciona esse evento? Vamos pensar aqui, ó. O que tem que acontecer? Tem que sair o dado verde,
depois tem que sair o resultado ser 3, dado laranja com o resultado 3. Então, olha só, para o dado verde sair, primeira chance, tem 2 dados lá dentro. Então, a chance de sair o dado verde é 1/2, concorda comigo? Né? Tem 2 dados, tem que sair o verde, então 1 de 2. Depois tem que sair o resultado 3. Bom, tem 2 faces 3 de 6, então são 2 em 6. E depois saiu da laranja, é 100%, só tem lá, também vai ser 2 em 6. Então, se a gente fizesse essa conta, seria aqui, né? 1/2, que é a chance de sair o dado verde, vezes 2/6, ou 1/3, se já quiser botar, vezes 2/6 do dado laranja ser também 3. Isso dá 1/18. A chance disso acontecer era 5,6%. Então era uma boa jogada, né? Mas, infelizmente, aconteceu. Legal que o que a gente tem que olhar aqui? Tu tinha uma decisão a ser tomada, né? Ele analisou as possibilidades, acredito que sim, e viu, ó, uma boa decisão aqui é jogar no branco. Quase certo que eu ganho alguma coisa. Bom, deu azar, né? Tem um pouquinho de sorte desse jogo? Tem. Mas se a gente fosse analisar, né? Então, o que eu quero trazer com esse primeiro exemplo? Que, apesar de ser um jogo, e, pessoal, quando a gente for jogar, a gente vai jogar para se divertir. O jogo tem que ser divertido. Por mais que seja um jogo de aprendizagem, que tu pense, ele tem que, a primeira coisa que ele tem que fazer é divertir. Se ele não divertir, tu não vai jogar ele de novo. Então, primeira coisa, sempre que a gente pensa em jogos de atividade, de aprendizagem, tem que ser para divertir. Aí vão dizer, professor, e jogo tipo dominó das frações, né? O bingo das equações, essas coisas. Assim, eu acho que ok, tem sua validade. Acho que a forma lúdica sempre é válida, mas eu acho que a gente pode ir além disso. Acho que a gente pode desenvolver habilidades com jogos de outras formas, não dessas. E aí vai acontecer. Bom, me avisaram aqui que tá aparecendo o mouse, então beleza. Então, vocês viram ali, espero ter dado uma ajudada com o mouse. Bom, então, como eu falei, esses jogos assim mais lúdicos, bingo das soluções, é válido? É, mas eu acho que a gente tem que ir além disso, tá, gente? Acho que a gente pode usar os jogos para desenvolver muito mais habilidades do que simplesmente esconder uma lista de exercícios, tá? Então, essa é a opinião aqui que eu queria deixar clara com esse primeiro exemplo, tá? Então, repara, a gente estudou uma matemática, tu poderia muito bem pegar uma situação de jogo depois, né? E, pessoal, olha aqui, vamos ver o que aconteceu. Era uma boa jogada. Isso aqui é probabilidade. Isso aqui é a chance de ocorrer. Isso aí tu pode estudar até em ensino fundamental com os estudantes, né? A ideia de probabilidade não precisa ser só no ensino médio. Tá? Outra coisa que eu quero falar. Então tu acha que dá para ensinar matemática só usando o jogo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o jogo é mais uma ferramenta. O jogo de aprendizagem ele vai estar dentro de um contexto maior. Então, tu vai ter todo um planejamento de ensino, onde talvez tu tenha uma parte teórica, depois tu vai botar o aluno para jogar, ou tu vai botar primeiro o aluno para jogar e depois tu vai discutir elementos ali. E tu vai usar isso como mais uma ferramenta. Então, o Eduardo não está vindo aqui que uma super solução. Não, não é bem longe disso. Né? Não sou louco de querer afirmar uma coisa disso. Eu estou trazendo vocês mais uma ferramenta. Mais um elemento que vocês podem botar na sala de aula de vocês para ajudar o desenvolvimento. Um elemento que eu acho que é muito bem aceito pelos estudantes porque diverte e são jogos diferentes. E eu quero que também que a gente discuta também a questão da gente criar os nossos jogos aqui depois. Tá? Eu vou discutir um pouco disso no final. Bom, vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Esse joguinho aqui é o King Domino. Tá? Ele é um jogo que saiu no Brasil aí já faz um tempo. Ele também tem uma versão de graça para imprimir, que eu vou deixar no fim para 2 jogadores. Tá? O King Domino ele é um joguinho aí de King Domino, né? Dominó, lembra? Exatamente, ele tem a ideia de dominó. Eu vou pedir para passar para outra câmera, deixar ela grande, pode tirar a apresentação um pouco agora. Talvez tenha travado a outra câmera, acho que é isso. Não está mais disponível, só um segundo.
Acho que depois, se puder cortar, de repente fica melhor. Ou também não tem problema, tá? Então, pessoal, essa segunda câmera aqui. Bom. Então, pessoal, nessa segunda câmera aqui eu tenho uma simulação de uma partida. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui o que está acontecendo. Como é que funciona esse jogo? Bom, como eu falei, a ideia do dominó, então tu tem sempre que encaixar aqui Deixa eu ajeitar um negócio aqui. Pronto. Então, o que acontece? Vocês vão ter que encaixar sempre aqui essas fichinhas de acordo com a mesma cor, pelo menos em um dos lados. Por exemplo, então, os jogadores estão aqui, ó, o jogador azul, o verde, o rosa e o amarelo. Cada jogador tem o seu reino. Então, o que acontece? Tu vai ter... cada um tem um desses reinozinhos aqui. Então, esse aqui é o do jogador azul, tá? Para simular para vocês, para a gente poder discutir. Então, o que acontece? O jogador azul ele vai pegar esse reizinho dele e vai escolher uma próxima ficha para ele comprar, e antes disso ele pega e encaixa essa aqui lá no reinado dele. Então, essa vai ser a discussão. Então, o que ele teria que fazer? Ele poderia encaixar essa peça. Como é que ele pode encaixar? O centro é um coringa, ele poderia encaixar assim, mas ele poderia também encaixar aqui, porque combina esse com esse, não importa se não combina, tem que combinar só um, ou ainda ele poderia encaixar assim. Tá? Como é que funciona a pontuação no jogo? A pontuação no jogo é o seguinte: cada região pontua de acordo com a quantidade de coroas que tem nela. Então, vamos pegar esse exemplo aqui do campo. Ó. Tá vendo? O campo, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e uma coroa. 5 vezes 1, 5 pontos. A floresta é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 1, 5 pontos. Esse aqui ó, tem só um ponto. Então, 1 vezes 1, 1. Já aqui na mina, ó, eu tenho 3 vezes 2. 3 mais 2, 5. Vezes 2, eu tenho 10 pontos ali, né? É bastante. E aqui no mar eu tenho 1 ponto. Outra restrição é que o terreno tem que ser 5 por 5. Então, repara, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até montei errado aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui, pessoal. Agora que eu vi que eu montei errado isso aqui, mas vamos fazer assim, então. Assim pode. Tá, pronto. Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais uma linha aqui em cima. E 1, 2, 3, 4, 5 também. 5 por 5. Tá, então, ótimo. Até, na verdade, esse aqui estaria mal montado, mas tudo bem. Faz parte do jogo. A pergunta é, para o azul, qual seria a melhor opção dele para fazer mais ponto? Seria pegar essa ou essa, sendo que ele é o primeiro jogador. Se ele escolher esse aqui, por exemplo, na próxima rodada ele vai ser o último. Mas não vai ser esse é o caso. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente teria que ver quais são as possibilidades que a gente tem, né? Por exemplo, eu poderia vir aqui e pegar esse aqui. Vamos dizer que a gente vai encaixar ele assim. A gente vai ter que encaixar ele em algum momento aqui. E qual dessas seria a melhor para ele pegar, né? Eu botei em cima dessa. Bom, essa aqui, da maneira que tá, ele poderia encaixar aqui, fazer só 2 pontos, não seria um bom negócio. Essa daqui, tá, eu acabei bagunçando o jogo, mas vamos dizer que ele pudesse encaixar aqui, ó, tá, que é pra gente poder discutir, a gente vai quebrar um pouquinho a regra, mas eu não tinha visto o negócio que eu tinha calculado errado, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Uma coisa legal de pensar agora é o seguinte, quantos pontos ele tinha aqui? Ele tinha 5, né? Quando eu encaixo isso, tu pode pensar, ele vai fazer, droga, mais 5 pontos. Não, ele não faz mais 5 pontos. Repara, tinha 5, né? Olha quantos pontos teria agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2, 12 pontos. Então, de 5 ele foi para 12, né? Então, seria uma opção. Outra opção seria jogar aqui, por exemplo. Ele tinha 5, quanto é que ele tem agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 3 foi para 18 pontos. Então, repara que isso aqui também dá bastante ponto. E ele, vamos dizer, ele poderia jogar essa daqui aqui, ó. Ele tinha 3 pontos, 1, 2, 3. Agora ele tem 4 vezes 3, ele foi para 12. Então, olha só, de 3, ele pulou para 12, né? Então, deu 9 pontos. E aqui de 5, ele pulou para 18. Então, repara que tu está fazendo cálculos mentais buscando a maior pontuação. Então, esse é um exemplo de tipo de tomar decisão também, né? Porque tu vai estar usando um raciocínio matemático, intuitivamente, talvez,
e tu vai estar pensando, qual que eu posso botar ali? E aí tu tá usando o quê? O tempo todo multiplicação. Soma, multiplicação, né? São raciocínios que a gente usa no dia a dia aí, dentro de um jogo. É um jogo que dá para jogar a partir de 8 anos. É um jogo comercial, como eu falei, mas também eu vou deixar aqui alguns links para vocês depois, para vocês poderem baixar esses jogos, tá? E quem quiser essa apresentação de slides, que vai ter todos os links, por favor, me manda um e-mail que está ali no início, que eu possa mandar para vocês a apresentação sem problema nenhum. Ou talvez eu peço para o pessoal, se der, quando estiver disponível depois, deixar no link aí, de alguma maneira, na descrição. Muito bem, tá? Vou ficar nessa tela aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês um outro jogo aqui. Então, eu vou só tirar para o lado isso aqui. Vou bagunçar mesmo. Depois eu ajeito, não tem problema. Deixa eu só abrir espaço para mim aqui. Deixa eu não perder muito tempo. O segundo jogo que eu vou mostrar é um jogo bem simples, que também dá para adaptar de forma fácil. O jogo é dados. O jogo é simplesmente dados. Deixa eu tirar esses 3 aqui para não ser necessários. Então, repara aqui, ó. A gente tem dadinhos. Esses dados, eles são de 3 cores. Nós temos o dado verde, o dado amarelo e o dado vermelho. E repara que a gente tem quantidades diferentes. A gente tem aqui 6 dados verdes, 4 amarelos e 3 vermelhos. Tá? Então, um total de 13 dados. Hein? Qual é a diferença? Qual é a história do jogo? A história do jogo é o seguinte, nós somos zumbis. Olha só a temática, né? Que nós queremos comer cérebros. Então tá aqui os cérebrozinhos, ó, tá vendo? Só que pode acontecer o quê? Nossas vítimas podem fugir, e aí a gente vai ter que rerolar o dado se quiser, ou a gente pode acabar tomando um tiro. E aí se a gente tomar 3 tiros, a gente perde a pontuação. Tá? Então repara que os dados, por que as cores são diferentes? Porque a probabilidade nos dados é diferente. Por exemplo, esse dado verde, ele tem 3 cérebros, 2 pegadas e só um tiro. Então a chance de tomar um tiro nele é bem pequena. O amarelo é bem equilibrado, tem 2 de cada, 2 pegadas, 2 cérebros e 2 tiros. E o vermelho já é o contrário, ele vai ter 3 tiros, 2 pegadas e só um cérebro. Então o que tu vai fazer na tua vez? Vamos simular uma rodada aqui. Infelizmente vocês não estão aí para me dar sugestão, então eu vou ter que fazer. A gente bota dentro desse cilindro aqui, sem olhar, a gente compra 3 dados. Comprei 3 dados bons aqui. E a gente vai rolar. No que rolou, acontece o seguinte. O que for cérebro, tu já separa que é ponto teu. Aí tu vai pensar o seguinte, e agora, esses dois eu posso rerolar se eu quiser continuar. Bom, tá no início do jogo, pode. Só que eu sempre rolo 3 dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui mais um dado. Puxei um dado sem olhar, opa, outro dado verde. Lembra, né? Tem um monte de dado verde nisso, são 6, já saíram 3. Aí eu vou rolar de novo os dados. Olha aqui, ó. Saiu o cérebro, só que saiu um tiro também, então eu tenho que guardar um tiro. O que acontece? Eu posso continuar se eu quiser, eu posso ir lá dentro, comprar mais 3 dados e rolar, ou eu posso parar. O que acontece? Se eu parar, eu ganho 3 pontos, boto os dados de volta, passo para outro jogador, anotamos. Quem chegar em primeiro 21 pontos vence. Se eu tomar 3 tiros, eu perco tudo na rodada. Eu faço 0 pontos. Então, nesse momento, eu tenho que tomar uma decisão. Vou continuar ou vou parar? Bom, como eu quero deixar a oficina interessante, eu vou continuar. Então, eu vou balançar aqui o potinho sem olhar e vou puxar 3 dados. E olha que eu puxei um vermelho, um amarelo e um verde. E vou rolar. Olha só o que aconteceu. Tomei mais um tiro. Tá? E 2 pegadas. O que significa? Eu vou ter que rerolar esses dados. E um dos dados que eu rerolaria seria um vermelho. Para fazer isso, eu teria que comprar um dado. Eu, Eduardo, nesse momento pararia. Porque a probabilidade desse dado aqui é 50% de sair um tiro. Lembra? Então eu ia dizer, já tem um dado aqui que é 50%. Eu vou tirar um outro lado lá de dentro, sendo que já saíram 4 dados verdes. Então só tem 2 verdes lá dentro. Então a chance, tem 2 verdes, 2 vermelhos e 2 amarelos lá dentro. Então a chance é grande de sair um dado que eu não gosto. Então eu pararia, anotaria os 3 pontos. Mas vamos ver o que acontece, né? Vamos brincar aqui, vamos brincar. Eu vou puxar outro dado. Olha só que saiu um dado vermelho. Agora, provavelmente, eu vou me dar mal. Olha aí, ó. Olha só, até saíram 2 cérebros, só que saiu o terceiro tiro, então eu perdi minha pontuação. 0 pontos na rodada. Eu teria parado antes, teria sido uma boa
ideia. Foi engraçado que esse tempo eu fiz essa oficina e eu comecei a dar um exemplo, eu fiz a melhor jogada da minha vida nisso aqui. Eu fiz acho que uns 11 pontos por aí. Tá? Nesse jogo aí. Mas então, ó, pessoal, joguinho simples de dados, de novo, trabalhando muita probabilidade, muita tomada de decisão, raciocínio lógico, tá? O nome, ele acho que eu nem falei o nome antes, o nome é Zombie Dice, tá? Tu pode muito bem, por exemplo, adaptar ele, pegar dados coloridos e fazer uma tabelinha ou até colar adesivo nos dados para jogar aí em sala de aula. Lembrando, pessoal, pode fazer isso, reproduzir com fins educacionais, tu pode fazer isso, né? Desde que tu não esteja revendendo o jogo e tudo mais, né? Mas assim, eu vou fazer uma adaptação num jogo para usar na minha turma. Não tem problema nenhum, tá? Em questão de direitos autorais, isso não tem, até porque tu pode modificar um pouco, certo? Muito bem. Vou montar um outro jogo aqui, aí já uma pegada um pouquinho mais diferente, mas também dá para trabalhar um pouquinho de análise combinatória. O nome do jogo é Set. Tá? Como é que funciona o jogo? Ele é um deck de cartas. Deixa eu só pegar elas aqui. Ele é um deck de cartas. Tá? E a gente vai abrir, embaralhar essas cartas, tá? Tá aqui o deck. Tu vai embaralhar e tu vai botar 9 na mesa. Deixa eu dar uma embaralhada. Bom, não precisa. Já. Só uma demonstração mesmo. Tinha que ter dado uma embaralhada. Mas tudo bem. E o jogo, ele... Deixa eu deixar assim. O ideal é fazer 3, mas meu espaço aqui, melhor deixar assim. Bom, tem que ter 9 cartas abertas na mesa, tá? O que acontece? Tu vai tentar formar um set. O que é um set? E repara que esse jogo também, tu pode jogar em várias pessoas, não tem vez de turno. No momento que tu pode estar jogando até acho que na caixinha fala que tu pode jogar de 2 a 99 pessoas. O que acontece? Quando sair um jogador indicar um set, ele vai gritar set e vai apontar qual é o set. Mas o que é um set? O set é o seguinte: repare que as cartas têm 4 características. Vê se vocês conseguem identificar quais são as características. 4. São 4 aí. Vou dar 10 segundos para vocês fazerem isso. Enquanto eu tomo uma água. Ó, essa aqui é a caixinha, tem uma versão nova, que é uma caixinha azul. Vamos ver. Pessoal, as características são o seguinte: cor, vocês devem ter notado, né? Tem verde, vermelho e roxo. Vocês devem ter notado que a quantidade de objetos nas cartas tem 1, 2 ou 3 objetos nas cartas. Tem a forma do objeto, daí tem esse tio aqui, o oval. Agora que eu fui ver que só tem 2 aí, né? O tio oval faltou. Tá, então vocês talvez não tenham notado, mas tem o losango também, tá? Não tinha notado que não tinha nenhum losango na mesa, desculpa, gente. Então, tá aqui, ó. O losango, então tem 3 formas, né? Vocês tinham estado pensando qual era a quarta. Então tem cor, formato, a quantidade, que tu pode ter 1, 2 ou 3, e o preenchimento, que tu pode ter sólido, vazio ou esse listrado. O set é quando tu forma um trio de cartas em que as características são todas iguais ou todas diferentes. Como assim? Ou as cores são iguais nas 3 cartas, ou elas são diferentes nas 3 cartas. A forma é igual nas 3, ou a forma é diferente nas 3. Não pode ter, assim, 2 iguais e uma diferente. Isso para as 4. Só que não precisa ser, assim, as 4 iguais e as 4 tudo diferente. Tu pode fazer combinações aleatórias. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de um set. Tá? Esse cara aqui é um set. Vamos ver por quê. Primeiro, as cores. Todas diferentes. Beleza. Não poderia ter, por exemplo, 2 verdes e um roxo. As formas são todas iguais. As quantidades são todas iguais, todo mundo tem 1. E o preenchimento é igual em todas. Então, isso é. Então, o jogador, né, que estivesse brincando, ia gritar 7, ia apontar, ia recolher essas 3 cartas aqui, ia deixar na frente dele. Aí, ia se pegar do monte de cartas lá, mais 3 cartas para repor. 1,
2, 3. Tá aí. E aí, vai de novo. Tenta encontrar um 7. Vamos ver se vocês conseguem encontrar um 7 aí. Vou deixar um tempo. Vou tentar achar um também aqui. Vai que alguém achou o mesmo que eu, né? Depois escrevam no chat aí, durante o que vocês estiverem fazendo, se vocês encontraram um 7. Vamos organizar isso aqui melhor. Deixa eu ver se eu consigo botar tudo na tela assim, ó. Pronto. Aí quando eu estiver no chat, aí vocês podem dizer assim, ó. Linha 1, coluna 1, 2 ou 3. Linha 2, coluna aí. Você tem que dizer as 3 coordenadas aí. Onde é que estaria o 7 de vocês? Eu encontrei um, tá? Vamos ver se vocês confirmam. Essa e essa. Então, coluna 1. Linha 1, coluna 1 e 3 e linha 3, coluna 2. Vamos ver. Vamos começar assim as formas. Oval, oval, oval. Então a forma é igual nas 3. Quantidade. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3. Diferente nas 3. Cor. Verde, vermelho e roxo. Diferente nas 3. E preenchimento. Listrado, sólido e vazado. Então repara que aqui, ó. Esse aqui seria um 7 também. Ele vem para minha frente. Tá? E a gente repõe as cartas. Lembrem que o que pode acontecer é eu gritar 7 e errar. Se isso acontecer, eu tenho que devolver 3 cartas que eu já tenha pego. E o que acontece? Eu não posso responder até alguém achar um 7. Então tem que esperar alguém responder e achar um 7 para eu poder ir de novo. E aí a gente repõe as cartas e joga de novo. Então, de novo, se alguém quiser apontar um no chat, e depois eu confirmo se estava certo ou não. Os dois. Uma coisa legal de pensar, que eu gosto de pensar nisso aí, é o seguinte, pensa quantas cartas tem no jogo se são todas as cartas possíveis. Nesse deck aqui, ó, tem todas as cartas possíveis. Deixa eu ver se... Tá. Ele tem todas as cartas possíveis no jogo estão nesse deck aí, tá? E aí, quantas cartas vocês acham que tem o jogo? Consegue imaginar? Bom, vamos lá. Uma maneira de pensar isso é o seguinte, ó, até para a gente não ficar muito tempo parado aí, né, que vocês vão achar chato. É o seguinte, cada característica tem 3 opções, né? Então a primeira característica tu tem 3 opções, que podemos dizer é a cor. Formato tu tem 3, quantidade tem 3, preenchimento tem 3. Então tu tem 3 vezes 3 vezes 3, tu tem 81 cartas no jogo, tá? Pode acontecer em um momento, não tem nenhum 7, até pode. Aí a gente abre mais 3 cartas, mas a probabilidade de não ter um 7 é 2%, 1% de não ter um 7 na mesa, tá? Então tá aí, mais uma opção. Tem um colega meu, o Diego Lieban, professor do Instituto Federal no Campus Bento também, que ele criou uma versão 3D desse jogo aqui, depois eu vou falar ali, ele criou numa impressora 3D, ele criou, aí como é que ele fez a questão da quantidade, né, do preenchimento, ele fez a altura ao invés de preenchimento, então tinha 3 alturas diferentes de peças. Então, tá aí mais uma opção de jogo, deixa eu tirar aqui, tá? Vamos para mais um. Um outro jogo aí, eu vou falar mais rapidamente aqui, só para a gente também não ficar demorando muito, mas só para vocês verem algumas opções. É esse joguinho aqui, ó. Age of War, né? Era da Guerra. Ele é um jogo que ele tem só isso aqui, ó. São alguns dados. Os dados são todos iguais. Deixa eu até tirar daqui. E ele vem com essas cartinhas, que são as cartas de templo. Então vão ter essas cartas abertas na mesa. Tá? Acho que não vai entrar. Se eu der uma apertada aqui, acho que entra todos. Entra.
tá? Então, o que a gente faz? Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Tá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai... a gente vai na nossa vez, a gente vai rolar os dados. Então, os dados, eles são todos iguais. Eles têm uma espadinha número 3, uma espadinha 2, uma espadinha 1, um daimyo, que é esse símbolozinho aqui, um cavaleiro e um arqueiro. E a gente vai rolar. E a gente vai atacar castelos, que são essas cartinhas que estão viradas aqui na mesa. Só que para atacar um castelo, tu tem que completar uma linha inteira. Repara que os castelos têm de 4 a 3, até uma linha, de repente. Né? Então eu vou rolar aqui os dados, por exemplo. Rolei os dados. Aí eu vou olhar meus dados e vou dizer, eu vou tentar usar sempre a menor quantidade de dados possíveis, né? Então, por exemplo, saiu aqui um cavaleiro e um arqueiro. Eu vou tentar atacar esse castelo aqui, que vale 3. E aí o que eu vou fazer? Eu vou rerolar os dados de novo. Tá? Então agora eu só posso atacar ele, e eu tenho que conseguir completar todas as linhas para dominar ele. Aí o que aconteceu? Eu preciso de 3 espadas, então esse dado preenche aquela linha de baixo. E eu tenho que preencher a linha inteira, eu não posso preencher só parte dela. Por exemplo, eu tinha um arco, mas eu não tinha o cavaleiro, então eu não podia botar. Aí eu vou rolar de novo. Não saiu nem arco nem cavaleiro, então eu não posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir um dado para rerolar novamente. Aí agora, de novo, não deu. Então eu vou excluir mais um dado. Se eu não conseguir agora, eu não vou conseguir mais. Repare que a probabilidade vai dificultando. Não consegui, não dominei, eu passo para outro jogador. Se eu tivesse completado, esse carinha vem para minha frente. Só que depois um adversário pode tentar roubar de mim, só que ele tem que conseguir mais esse carinha aqui. Então repara que é um jogo em que tu usa muita probabilidade, porque é difícil sair aqui o arqueiro e o cavaleiro. Eu tentei. A espada é fácil, sim, porque tem várias coisas, mas depende da quantidade de dados, né? Saiu um dado com 3. Se eu tivesse usado 2 dados, ia diminuir a minha probabilidade para a próxima jogada. Então repare que é um jogo que está toda hora te forçando a pensar em probabilidade. E toda vez que tu joga e não consegue, a tua probabilidade piora. Por quê? Porque tu tira um dado. Então, é um jogo bem interessante, tá? Eu tenho um canal no YouTube, depois eu vou mandar para vocês, que eu falo de jogos, e eu tenho uma playlist que é matemática nos jogos de tabuleiro, que eu faço uma análise de probabilidades desse jogo, tá? No final eu vou deixar o link ali para vocês poderem dar uma olhada também nessa análise mais detalhada aqui, para a gente não perder tanto tempo aqui, e vocês puderem olhar essa questão aí da matemática que está por trás desse jogo, que é bastante probabilidade. Tá? Vamos para o próximo. Deixa eu guardar ele aqui, depois não tá tão espalhado as coisas. Bom, isso aqui é um exemplo de atividade que eu vou mostrar para vocês. Foi uma atividade que eu estava dando com alunos da licenciatura em matemática. Desculpa, eu vou pedir para voltar para a apresentação agora. Muito obrigado. Aí, tá? Agora sim. Esse jogo é um jogo quartzo, é um jogo nacional. A dinâmica no jogo é o seguinte: nós somos anões mineradores. Aí o jogo vem com um saquinho, tá? Que tem aquelas pedrinhas que estão bem aqui no meio. Então, na tua vez, uma das possibilidades de ações que tem é tu puxar uma pedrinha daquele saquinho. Então tu vai lá, vai puxar uma pedrinha. O que acontece? Tem pedras que te fazem ganhar pontos, e aí aqui, tá vendo aqui a quantidade, a pedra, o nome na tabela e a quantidade inicial. Quanto maior o valor de quantidade, menos ela vale no final, porque no final do dia tu vai tentar vender ela. Só que essa última pedra aqui, a Altumita aqui, que tem 18, se tu tiver 2 delas, tu explode. Aí tu vai perder tudo que tu tem e não vai fazer pontuação naquele dia. Então tu tem que cuidar para não ganhar muito dessas pedrinhas. E aí o que eu fiz? Teve um aluno que fez uma atividade em cima disso, e aí eu resolvi fazer o seguinte: eu vi que eles queriam trabalhar estavam com dificuldade em planilha eletrônica. Então o que eu fiz? Vou trabalhar planilha eletrônica com eles. E aí eu pedi para eles fazerem uma planilha eletrônica automatizada. Por quê? Eu queria que eles analisassem que durante o jogo, no momento que um jogador tira uma pedra, automaticamente isso vai alterar a probabilidade de tudo. Por quê? A quantidade inicial é 68, isso é teu espaço amostral. Só que no momento que tu tira uma pedra, por exemplo, tu tirou um quartzo, isso já vai mudar. Essa aqui, nessa tabela, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar uma outra tela,
Então, eu vou parar esse compartilhamento aqui, vou... Janela de aplicativo, eu vou compartilhar essa daqui. Deixa eu ver se já está aparecendo. Muito bem. Então, aqui, ó. Vamos para essa de baixo aqui primeiro. Então, deixa eu zerar aqui para vocês verem. Isso aqui foi um trabalho de um aluno, tá? Não fui eu que fiz. Tá? Uma atividade de um laboratório de ensino de matemática. Então, repara, isso aqui é inicial do jogo. A gente tem essa quantidade de pedra, o total de pedras são 68. E essa aqui são as probabilidades, né? A probabilidade é calculada como, né? Simplesmente, tu vai dividir o teu... o teu espaço, né, aqui, pelo total, né, que tá aqui C12. Ah, tá, que ele tá puxando a tabela de cima aqui, tá? Ele aproveitou e puxou da tabela de cima, mas o total ali, tá dividindo pelo total. Então, o que acontece? Quando eu tirar, olha só, inicialmente a probabilidade tá igual. Eu vou tirar uma safira. Olha só o que acontece. Aqui até alguns não modificaram, né? Mas se a gente fizer isso daqui, ó, botar mais casas com vírgula aqui, ó, tu vai ver que a probabilidade altera. Aí vamos dizer que saiu aqui 2 dessa aqui, da rubleta. Repara que a probabilidade de todo mundo altera quando eu mexo. Por quê? Porque está mudando o espaço amostral, né? Então eu tenho menos daquela, automaticamente, proporcionalmente, eu tenho mais da outra. Então é legal eles fazerem esse estudo aqui para vocês verem que a probabilidade do jogo está alterando a todo momento. Claro que durante o jogo tu não vai ficar calculando isso, que seria muito chato, mas tu vai tendo essas ideias intuitivas. Aí eu fiz eles calcularem. Essa tabela já está mais enxuta, essa tabela de cima aqui, ó, ele ia dar, ele dava mais dados, né? Tu botava quantas pedras tinha fora da mina, daí dizia quantas restavam e te dava a nova probabilidade. E isso aqui foi uma outra, daí em cima disso eu quis dar um desafio um pouco maior. No jogo tem uma carta que te permite comprar 3 pedras e ficar só com uma delas. E aí eu disse, qual é a chance de tu comprar 3 pedras e não sair nenhuma da automita, que é aquela que explode. Então, aqui, né, esse problema que deu um probleminha foi um pouco mais difícil, né, que é o espaço amostral que eles calcularam, que é a combinação do total de pedras 3 a 3, e aqui é combinar elas sem as automitas e calcular a probabilidade. Então a probabilidade é isso, né. Obviamente, ó, se eu for tirar mais automitas, a probabilidade de acontecer isso, ó, aumentou aqui. Se eu tirar das outras, repara, vamos botar aqui, a probabilidade de acontecer aquilo vai diminuindo. Por quê? Porque vai tendo mais automita em relação às outras, ó, e a probabilidade vai diminuindo. Então, o que eu quis trazer com isso? É um exemplo de atividade que tu pode fazer através de um jogo. Tu vai jogar, vai se divertir, vai estar pensando naquilo, e depois tu pode trabalhar em cima disso aí, tá? Então, só para vocês dar um exemplo bem prático aqui de o que pode ser feito, tá? Eu vou dar um stop aqui e vou, de novo, para a apresentação que está aqui, compartilhar. Muito bem, tá? Então, esse é um exemplo, né? Um jogo bem divertido, bem legal, que tá, a probabilidade de estar presente. Claro que durante o jogo tu não vai estar isso, mas a partir do jogo daquela atividade, o aluno depois, quem sabe, quando ele for jogar, ele vai usar um pouquinho mais disso. E aqui eu só trouxe mais um exemplo de tela, tá? Aí, outra maneira de... outras, vamos dizer assim, probabilidades que os alunos calcularam, outras atividades, mas dentro da mesma atividade, sim, outro tipo de tabela. Então, sai coisas bem diferentes, bem legais, tá? E aqui embaixo, ó, para saber mais, aí aqui vocês vão para um vídeo que eu explico um pouco dessa probabilidade também. Vocês podem escanear o QR Code, quem estiver aprendendo a apresentação aí. E aí, nesse canal que vocês vão direcionar, vai ter essa playlist de matemática tabuleiro. No início desse vídeo, vocês vão ver que eu estou discutindo uma questão do King-Domino, porque eu também fiz um vídeo sobre King-Domino falando de área, então se vocês quiserem pular ali, basta pular, mas fica o convite aí para conhecer também. Tá? Esse outro jogo, eu vou mostrar para vocês de novo, aí eu vou pedir para passar para a tela auxiliar de novo. Tá? É esse joguinho aqui, ó. Isso aqui eu achei, aí como a gente... Isso aqui é para instigar a criatividade de vocês, tá? Olha como esse jogo aqui eu achei extremamente criativo, porque eu espero que vocês reconheçam um elemento aqui. Como é que é o jogo? O jogo, em princípio, é para 2 jogadores, mas tu pode comprar mais kits para jogar com mais pessoas e tudo mais. O nome do jogo é Tá na Mala. Por quê? Cada jogador vai ganhar uma dessas simpáticas balinhas aqui. Tá? E
tem 2 kits de peças. Então vocês vão ver que tem 2 de cada peça. Tem a boia, tem o protetor solar, tem aqui a sunga. Aí tem 2 de cada sempre, tá? Por exemplo, aqui, ó, 2 protetor solar, 2 chapéus, 2 chinelos, tá vendo? E o que vai acontecer? A gente vai virar uma dessas cartas aqui, ó. Então as cartas estão viradas de cabeça para baixo. Vai virar no meio da mesa a carta, tá? Deixa eu pegar uma nível fácil aqui, ó. Que essas bolinhas aqui, ó, são os níveis. Esse aqui é nível 4, esse aqui é nível 1. Tu vai virar e o que o jogador tem que fazer? Ele tem que pegar aqueles elementos que estão ali. Então, por exemplo, ó, cada um vai pegar um chapéu, um desses aqui, que acho que é um colete salva-vidas. Vai pegar um tubo de protetor solar, vai pegar uma sunga, vai pegar um óculos, vai pegar, acho que isso aqui é uma sunga, um biquíni, e vai pegar um óculos de mergulho. Peguei todo, e a bola aqui. Tá? Todo mundo vai pegar isso, e aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que organizar esses caras de forma que eles entrem na mala e a mala feche, tá? Opa, tô encaixando bem. Então, por exemplo, eu vou tentar ir colocando aqui, né? Vou colocar esse aqui. Daí eu posso tentar botar esse triângulo aqui, talvez, e assim ir encaixando as coisas, né? Deixa eu ver se ele entra aqui, não entra aqui, né? Então eu vou me desafiando aqui, ó. Vou botando aqui, aí talvez esse cara possa entrar de outra maneira. Vocês estão vendo que eu não sou muito bom no jogo, né? Mas aqui, por exemplo, eu posso botar esse cara aqui, depois encaixar o triângulo aqui, e assim por diante, né? Então, vai encaixando. Eu não sei por que essas peças não estão encaixando aqui, deixa eu só dar uma olhada. Tá. E aí, tu vai encaixando as peças. E tu tem que conseguir fechar a mala, tá? Eu não vou tentar fazer aqui, porque provavelmente eu não vou conseguir tão fácil, que às vezes eu demoro um pouco para conseguir isso aqui. Mas tu vê que elas encaixam de várias maneiras, né? Por exemplo, esse cara aqui poderia encaixar aqui, né? E a gente tem que conseguir, depois de encaixar isso tudo aí, tentar fechar a mala, tá? Para conseguir caber tudo dentro. O que é isso, pessoal? Na verdade, esse jogo aqui é Tangram. Tá? Se vocês olharem, elas são figuras geométricas, triângulo, aí esse círculo, obviamente, no Tangram a gente não usa, mas é praticamente um quadrado, né? Se for pensar, tu tem formas um pouco diferentes, mas a ideia principal é do Tangram. Então, é um jogo que utiliza a ideia do Tangram de várias maneiras. E aí, depois que tu fez isso, tu vai lá e fecha a mala, né? Até daí no manual de regras, se tiver muita dificuldade, no manual de regras vem alguns gabaritos, ó. Então, por exemplo, esse aí que a gente está vendo, o gabarito seria um gabarito possível, seria esse aqui. Tá vendo que eu estava bem longe do gabarito, né? Ele seria uma coisa bem diferente, né? Seria alguma coisa assim. Aí com esse aqui, esse vermelho aqui, com a bolinha aqui no canto. Aí aqui, ó, vai entrar esse verdinho. Desculpa. Aí aqui vai entrar a máscara de mergulho. Droga. A máscara de mergulho. Aqui no canto entra o triângulozinho. E por fim a gente botaria aqui assim, ó, na tampa e, né, fechou, tá? Então é um jogo bem divertido, dá para jogar com criança pequena e aí a gurizada aí vai também. Mas a ideia é Tangram. A ideia dele é o Tangram aí adaptado para um jogo. Então isso é uma ideia que a gente tem que começar a desenvolver. É jogar esses jogos para ter ideias de criar jogos de aprendizagem nossos. Os jogos não precisam ser muito complicados. Depois eu vou deixar um livro ali para vocês de indicação que ajuda bastante nessa ideia aí, tá? Eu tenho outros jogos para mostrar a vocês, vou mostrar rapidamente aqui. Já estamos chegando em 1 hora, mas ainda tem tempo, então. Outro jogo, eu não falei nenhum jogo ainda, jogo cooperativo, né? Todos os jogos que eu falei aqui foram jogos competitivos. Mas eu vou mostrar para vocês um jogo que eu gosto muito, um jogo bem simples. O nome dele é Hanabi. Ele é um baralho de cartas, tá? Deixa eu botar isso aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu só tirar umas cartas que a gente não usa na regra básica. E deixa eu pegar as fichas aqui. Tá. Aqui. Tá.
Como é que funciona o jogo, pessoal? Ele é um jogo cooperativo de cartas, onde junto os jogadores têm que construir, tá, uma sequência de fogos de artifício. Então, cada um vai ganhar 5 cartas, as cartas têm numerações diferentes, mas o legal desse jogo é o seguinte, é que a gente não segura nossas cartas olhando para nós, a gente segura elas assim, ó, ao contrário. Então, todos os jogadores vão olhar nossas cartas, menos nós. Nós somos os únicos que não enxergamos as nossas cartas. Então você não está segurando elas assim, ó. Tá? E aí o que acontece? Na tua vez tu pode fazer algumas coisas. A primeira coisa que tu pode fazer é dar uma dica para um companheiro teu de jogo. E a dica funciona da seguinte maneira. Por exemplo, aqui, ó, nessa mão de cartas, tu poderia dar a dica do 2. Só que para dar a dica do 2, tu vai ter que dizer assim, ó, que essas 3 cartas são 2, tu não pode dizer só uma delas. Ou tu pode dizer a cor da dica da cor. Ah, essa carta é azul, tudo bem. Mas se tu for falar amarelo, tem que dizer que essas duas são amarelas. E aí os jogadores têm que começar a entender o que são essas cartas, e a gente vai ter que começar a baixar essas cartas. Ah, daí a outra ação que tu pode fazer é baixar. Só que o problema é que é o seguinte, tu vai gastando as dicas. Então as dicas vão ficando escassas durante o jogo. E aí tu vai ter que baixar. Primeiro tem que baixar um. Depois que baixou o 1, talvez o jogador possa baixar o 2 amarelo. Se ele baixar o 2 amarelo e não tiver o 1 amarelo na mesa ainda, por exemplo, não tem ordem, tu pode baixar todos os 1, tu pode baixar 1, 2, 3, acontece uma penalidade. Na terceira penalidade, o time perde o jogo. E o jogo vai indo assim, tu pode descartar cartas, porque tem os 1s, tem 3 de cada. Então, no momento que baixou um amarelo, tu não vai precisar mais dele. Tu descarta. Qual é a vantagem de descarta? Tu recupera uma ficha para a equipe. Então, 1 tem 3 de cada, o 2, o 3 e o 4 só tem 2 de cada, e o 5 só tem 1 de cada. E quando tu encaixa cartas, tu não recupera a dica, a não ser que tu encaixe o 5. Então, olha só, olha que legal. É um jogo que vai trabalhar a probabilidade, vai trabalhar trabalho em equipe, a comunicação é limitada, tu só pode dar dica, tu não pode falar mais nada para os jogadores, tu não pode, baixa aquela carta, ou descarta, tu não pode fazer isso. Então, entra muito naquilo da questão as duas últimas inteligências, aquela que eu falei, tu entender melhor a atuação, entender o companheiro, principalmente, porque assim, ó, tu tá vendo. Pra ti é fácil tomar decisão. Pra ele, não. Ele tem uma dica que ele não tem muita certeza do que é. Ele não sabe bem o que tu quis dizer com aquilo. Se é pra ele descartar ou se é pra ele baixar. Então, é um jogo bem desafiador e primeiro por ser cooperativo, eu gosto muito de jogos cooperativos, e também por ele ter essa questão de trabalhar em equipe e desafiar, né, essa questão de tu te botar no lugar do outro. Tá, tudo bem, eu estou vendo as cartas dele, mas ele não tá vendo, então ele não pode ter tanta certeza assim. Então é um jogo bem legal, hein? Outro jogo muito, muito, muito simples, muito, muito legal, é esse cara aqui, que é o Pega em 6. Ele é um jogo simples, tá? Eu até vou pedir, ele é mais fácil, se der para voltar para a apresentação. E aí pode deixar essa câmera pequenininha do lado. Isso aí, perfeito, obrigado. Então o jogo é o seguinte, ó, ele é esse joguinho aqui, tá? Esse meu aqui até uma cópia nova, eu nem abri ainda. Ele vem com cartas numeradas de 1 até 104, tá? E as cartas, como vocês podem ver, elas têm números, e além dos números, elas têm uns boizinhos ali em cima, tá? O que o jogador vai fazer? Ele vai ganhar uma quantidade de cartas na mão, e simplesmente vai ter 4 cartas na mesa, que são essas 4 colunas que vocês estão vendo ali, tá vendo? Aleatoriamente. E da tua vez tu vai escolher uma carta para jogar. Todo mundo vai fazer isso e a gente vai revelar as cartas. E aí, em ordem crescente das cartas, a gente vai encaixando as cartas aonde? Na pilha mais próxima, no valor mais próximo. Então, por exemplo, se eu jogasse agora, vamos dizer que o jogador ali vai jogar tem um 37, vamos jogar um 19. O 19, nessa situação que a gente tem ali na tela, o número... Opa, tá de cabeça para baixo. O número mais próximo que a gente tem do 19 é o 15. Então essa aqui vai entrar na primeira linha, tá? Bom, muito simples, né? Qual é a moral do jogo? A moral é por que o nome do jogo é Pega em 6? Porque quando alguém encaixar a sexta carta, ele vai pegar toda a linha, então ele vai pegar todas as 5 cartas e vai deixar dele ali
Ou se tu botar uma carta menor, por exemplo, se tu jogasse 1 agora, tu ia ter que escolher uma linha para pegar. Qual é a desvantagem? É que tu não quer pegar cartas, porque esses boizinhos aí são pontos negativos. E aí pontos negativos vai fazer o quê? Vai fazer tu perder pontuação, porque tu começa com 66 pontos e tu vai anotando a tua pontuação. No momento que terminar uma rodada, ou seja, quando acabar a carta da mão de todo mundo, e alguém tiver menos de 0 pontos, 0 ou menos, o jogo acaba e aquele que tiver mais pontos vence. Então repara, é outro jogo bem simples, bem matemático. Ele joga até 10, mas eu gosto de jogar dele em 6 pessoas no máximo. Na verdade, o número bom dele é 6 ou 5, que daí o jogo fica tri-estratégico. Tá? E tu pode se divertir bastante aí, questão com gurizada pequena, questão de números naturais, né, ordenamento de números naturais, é bem legal trabalhar com ele, tá? Então essa aí é outra dica de jogo para vocês conhecerem, tá? Esse outro tá na tela, se quiser tirar a câmera agora auxiliar por enquanto, não tem problema. Esse outro jogo aqui é o La Boca. Aí eu vou falar um pouquinho aqui de adaptação de jogos. Eu dei o exemplo do professor Diego, né, que ele adaptou aquele o 7. Esse jogo aqui é o La Boca, é um jogo infelizmente que não saiu no Brasil. Mas eu vou dar outras alternativas para vocês. Até agora me veio uma na cabeça que eu não tinha visto. O jogo é o seguinte. Aqui à direita, onde vocês estão vendo, tá? Os jogadores, ele é um jogo semi-cooperativo. Os jogadores jogam, quando estiverem jogando ao mesmo tempo, eles estão jogando juntos, mas no fim ganha só um. Então o jogo se dá de 3 a 6 jogadores e vocês vão jogar em duplas. E o que acontece? É um jogo contra o tempo. Essa cartinha que está aqui, ó, ela é uma carta que ela dá a visão perpendicular de um sólido. Só que se eu estou de um lado, eu estou vendo um lado do sólido e o jogador que está do outro lado está vendo o lado oposto desse sólido. E aí a gente tem que se comunicar e começar a encaixar as peças de forma a formar esse sólido o mais rápido possível. Tem um cronômetro ali, ó. E aí, dependendo do tempo que tu terminou, tu vai ganhar uma certa pontuação. O que é legal, que tem essa questão da visão espacial, né? Tu vê, vamos pegar esse exemplo, ó, tu vê que esse cara aqui tá vendo o preto. O preto tá aqui em cima, ó. Repara que do outro lado não tá aparecendo, mas o jogador do outro lado não tá vendo o preto. Por exemplo, ó, esse jogador aqui, ó, ele tá vendo o rosa, só que ele não tá vendo o roxo, e o roxo tá escondido, assim como ele não tá vendo o marrom. Então os jogadores têm que se comunicar, eu tô vendo preto, tô vendo branco, e fazer isso o mais rápido possível. Então tem toda uma pegada espacial, questão de perspectiva aí, né, muito legal de ver. E aí, né, adaptação de jogo, de novo, adaptar jogo é uma coisa, tu não pode reproduzir para vender e tudo mais, mas para fins educativos, às vezes tu pode mandar um e-mail para a editora ou para o autor, olha só, eu quero fazer o jogo, esse La Boca foi um que eu mandei o e-mail para a editora internacional, diz, ó, sou professor, tem algum problema? Eu disse, não, pode fazer, e tranquilo, ainda mais que tu fez. O que eu fiz? Como a gente tem acesso à impressora 3D aqui no IFE, esse da esquerda aqui, ó, eu fiz ele para deficientes visuais. Ao invés de cores, eu botei símbolos. Então, cada cor eu mudei para um símbolo. Agora não vou lembrar qual, né? Mas, por exemplo, aqui, esse grande aqui, que eu acho que é o amarelo, tá? Eu botei um símbolozinho de infinito. E as cartas eu fiz. Essa versão é uma versão antiga, eu já botei um papel preto, que são 2 chapinhas de madeira, né? Que eu colei, e eu botei um papel preto para ficar melhor. E aí, por exemplo, um deficiente visual, ou até tu pode tapar o olho das pessoas e jogar. A gente fez, foi bem legal, bem bacana. E no lado direito, eu mandei cortar, e eu mandei numa serralheria, cortar, e eu fiz uma versão gigante dele. Então, o que vocês estão vendo ali é o mesmo jogo, só com versão gigante. Aquele rapazinho de boné lá no fundo, ó, ele tá na mão dele, ele tá com... Opa! Ele tá com uma pastinha lá, que são as cartas. Eu escaneei as cartas, imprimi em tamanho A4, e aí isso aqui foi num evento lá numa feira no IF, e a gente fez um painel lá de recorde, e a gurizada jogava, e a gente foi anotando ali, brincando, se divertindo, bem legal, assim, nesse tamanho real aí, bem legal, assim, da galera também usada aí, já entra aquela coisa da corporal sinestésica, né, usar o corpo para jogar também e aprender. Tá? Aí, ontem, tá, pessoal, eu vi que esse jogo aqui, ó, foi lançado no Brasil, Mental Blocks, me chamou muito a atenção, porque ele também é um jogo cooperativo, ele tem uma pegada essa do La Boca, cada um tem uma visão de perspectiva e tem que montar um sólido, e a comunicação é bem restrita também. Botei aqui porque eu vi ontem, achei bem legal, tá? Tem um outro jogo que o nome é Tuki, T-U-K-I, que eu esqueci de botar aqui, que também tem essa questão de tu montar alguma coisa em 3D a partir de uma visão. Tem um outro que é Team,
de Time Inglês 3, que também tu tem... É um jogo em equipe onde... Sabe aquela brincadeira do não escuto, não vejo, não falo? Um é o cara que fala, um é o cara que escuta e o outro cara é o cara que vê. Então, cada um tem a sua função e vocês também têm que montar ali uma estrutura com pecinhas em 3D, tá? Então, eu esqueci de botar isso aqui, mas vocês, por favor, se tiverem interesse, mandem e-mail ou mandem pergunta no chat aí que eu posso botar o nome dos coisas. Nesse slide, tá, pessoal? Esse slide aqui são links para jogos print and play ou imprime e joga. São jogos que, principalmente por causa da quarentena, o pessoal liberou. Então, esse Atoll aqui, que é o primeiro que tem em cima, ele é um jogo que foi criado para isso. Isso aqui é uma versão para 2 jogadores do King Domino, que tu pode imprimir e jogar em casa. Esse Bandido é um jogo... até nem separei ele aqui, mas ele é um joguinho cooperativo também, que tem um bandido tentando sair da prisão e vocês têm que ir usando cartas com comunicação também restrita. Nesse aqui vocês vão encontrar uma parte do Black Stories para imprimir, um pouquinho do Set para imprimir, Timeline. Deixa eu ver se eu tinha deixado o Timeline separado em algum lugar aqui. Não sei cadê ele agora. Timeline é um joguinho de... São cartas que do lado tem um evento e atrás tem a data que ocorreu esse evento. E a gente vai formando uma linha do tempo. Então, no início vai ter só uma carta aberta no meio da mesa, tu tem tuas cartas na sua frente sem saber a data, tu encaixa e vira. Se tu acertou, ela fica. Se não, tu descarta e compra uma nova. E conforme vai tendo mais cartas, mais difícil vai ficando de formar essa linha do tempo. Então, é uma questão histórica, e eu também gosto de trabalhar esses jogos com história. E aí quem conseguir eliminar primeiro as cartas vence, assim. Então, também é um joguinho bem baratinho também, ele vem numa latinha pequena, tá? Bem legal. Sei, eu tinha separado aqui, não tô achando, mas ok. Aí tem outros, esse Revolta em São Vilano, é de um amigo meu, ele é um jogo que tu vai imprimir, vai riscar, e aí tu vai ter questão de dados, saber qual dado, tem bastante estratégia, bem legal também. Esse Crop Rotation é um jogo que ganhou o prêmio para melhor jogo infantil, também um jogo nacional, e aí ele tem uma questão de reconhecer padrões, eu vou deixar vocês darem uma acessada para olhar, mas tu tem cartinhas de objetivo em que tu vai botando fichinhas no tabuleiro e tu tem que tentar formar esses objetivos girando as cartas e tudo mais, então tem uma questão de padrão. E esse link é o link de uma postagem num site conhecido, onde tem várias opções aí também tem jogos internacionais, se vocês quiserem imprimir, jogar e testar, tá? Antes das referências, o que eu quero trazer assim? Por que eu trago esses jogos? Mas esses jogos aí são jogos comerciais, né? Mas a gente tem que jogar eles para quê? Para ver novas mecânicas, novas maneiras e tu pode adaptar. Esses dias, e às vezes vem assim as coisas, esses dias eu adaptei um jogo que é o Sushi Go. Ele é um jogo basicamente matemática, porque ele fala assim, se tu tiver essa carta, botar em cima dela, multiplica por 3, se tu tiver tantas dessa carta. E eu pensei, bom, isso aí dá pra fazer com potências, né? Então eu modifiquei as cartas para potência, não terminei de fazer ele. Então qual é o legal? Para tu criar um jogo de aprendizagem, de repente tu tá trabalhando com a turma e tu quer fazer uma atividade de jogo, tu joga esses jogos, porque a primeira coisa que você tem que fazer é jogar. Jogar para aprender, aí vocês podem usar, se tiver a oportunidade de usar os próprios jogos, usem, tá? E também para criar jogos de aprendizagem. Sair um pouquinho, pessoal, daquela lista de exercício escondida. Vamos desenvolver outras habilidades. Vamos parar um pouquinho de pensar só no currículo e na matemática e vamos tentar desenvolver outras habilidades nesses estudantes também dos jogos, tá? Bom, e aqui tá as referências, tá? Eu indico muito esse último livro aqui, ó, Jogar para Aprender, tudo que você precisa saber para design de jogos de aprendizagem eficaz. Eu tô lendo esse livro, tá? Não terminei de ler ele, para ser bem sincero. Só que ele é um jogo que ensina tu a pensar em design de jogos. Ele traz como avaliar um jogo, ficha de avaliação. Ele faz um passo a passo de criação de jogo. Depois tu vai testar o jogo e tudo mais. Tô achando muito bom o livro, muito legal, assim. E é para aprendizagem. Então ele traz essa questão do design de jogos para o ensino. E aí tá falando tanto de jogo de tabuleiro como jogo digital. Alguém que trabalha com informática, tem acesso a alguém que programe. Também dá para pensar em jogos digitais, né? Então eu recomendo aí esses livros aqui. Tá, os dois primeiros bem mais teóricos, esse do Zinga aqui, a introdução e o primeiro capítulo é muito legal, depois ele fica um livro bem difícil, assim, eu pelo menos acho difícil, pesar, mas é um excelente livro. Tá, esse aqui foi mais a diferença da questão ali da tomar decisão, o Garner e esse Boiler aqui são os 4 que eu usei para essa apresentação, entre outros. E aqui alguns sites, tá, pessoal, são a Ludopédia, que é um site só de jogos. Então tu vai achar referência, muitos dos links ali que eu mandei vão para esse jogo, para esse site vocês baixarem, tá?
Esse Board Game Arena, pessoal, quando eu fiz as oficinas, se ela fosse de forma síncrona, eu ia querer que vocês jogassem, por exemplo, peguem 6. Quero testar o jogo. Esse Board Game Arena é um site gratuito. Alguns jogos vocês não vão poder simplesmente abrir mesa. Quem paga pode jogar, abrir mesa de todos, mas quem não paga pode jogar tudo. Vocês vão ter que entrar nas vezes. Então tem muitos jogos lá, por exemplo. Peguem 6 tá lá. O Hanabi tá lá. O 7 tá lá. Então daqui a pouco vocês podem entrar nesse site para testar esses jogos e conhecer um pouquinho deles. Tá? Então o Board Game Arena aí é um jogo para testar. Depois ali, esse link aqui, eu não botei os QR Codes, mas eu posso botar os links e disponibilizar essa apresentação. É a playlist de matemática do tabuleiro. Mas se vocês botarem no YouTube ali, 3 dos jogos, que é o canal que eu tenho lá, se vocês quiserem conhecer, e olhar lá tem a playlist de matemática, que são vídeos discutindo. Também eu falo outras coisas sobre jogos, tá? Então fica o convite aí para quem quiser conhecer. Tá? Então, pessoal, é isso. Espero que nessa 1h20 de eu falando aí, possa ter passado um pouquinho da ideia. Acho que dá para cancelar já a apresentação. E espero que tenham gostado. Se quiserem deixar sugestões, por favor, escrevam aí, se comuniquem. Tem meu e-mail lá no início da apresentação para vocês entrarem em contato. Me procurem também em redes sociais, não tem problema nenhum. E que fique o recado aí para a gente poder tá conversando aí sobre isso. Tá? E testem os jogos. Se fosse de forma síncrona, eu ia organizar vocês em equipes para poder testar os jogos lá no Board Game Arena. Então fica o convite para conhecer o site aí. Se quiserem me convidar para jogar, eu faço questão, eu vou gostar aí para a gente bater um papo jogando aí, certo? Então é isso, agradeço ao pessoal aí da Universidade de Passo Fundo, um ótimo evento a todos, um forte abraço, obrigado.